Ok, vamos lá. A gente vai mergulhar em um dos conceitos mais, arrepiantes da obra-prima de George Orwell, o livro 1984. E olha só, a nossa análise de hoje começa bem no meio do caos, uma multidão gritando aos berros, e é exatamente ali, naquele instante, que a realidade é totalmente reescrita. Então, vamos começar detalhando esse evento que é, para dizer o mínimo, desconcertante. É aqui que nasce o grande mistério, a pergunta central: como é que uma sociedade inteira pode simplesmente aceitar uma mudança de inimigo assim de uma hora para outra, instantaneamente? Pra gente entender bem, vamos imaginar a cena. É o clímax de um festival que durou uma semana inteira, a Semana do Ódio, e todo esse ódio ele tá focado num único inimigo, a Eurásia. O fervor, a intensidade é algo absurdo. A multidão tá num verdadeiro delírio coletivo. E é aí que a mágica, ou melhor, a tragédia acontece. A gente vê a mecânica da troca funcionando na nossa frente. Pensa só, no meio de uma frase, sem nenhuma pausa para respirar, o inimigo muda. E a multidão? Ela simplesmente aceita. Nenhuma pergunta, nenhum olhar de confusão, nada. É uma aceitação instantânea, total. A verdade se torna elástica, moldável em tempo real. E a reação da galera não é de choque ou dúvida, não, é de ação. Eles não se perguntam o que aconteceu. Pelo contrário, eles começam num frenesi a corrigir o mundo físico para que ele se encaixe na nova verdade. Começam a arrancar cartazes, rasgar bandeiras. A história é literalmente corrigida ali, na hora, na mão. Beleza. Agora que a gente viu essa troca absurda acontecer, vamos avançar um pouco. Vamos entender como essa mudança instantânea se transforma num esforço colossal, sistemático, para apagar completamente o que tinha acabado de acontecer. Porque, olha só, a consequência de uma única frase dita num palanque é uma tarefa gigantesca lá no Ministério da Verdade. Estamos falando de mais de 90 horas de trabalho sem parar nos dias seguintes. É uma montanha de documentos, de registros para alterar, uma história inteira para ser reescrita. Exige uma dedicação que é quase sobre-humana. Então, o ponto-chave aqui, sabe, não é só apagar um nome e escrever outro. Não mesmo. É um processo criativo super complexo de fabricar a história do zero. É quase uma arte bem sombria. É preciso ter imaginação para criar uma nova linha do tempo que faça sentido para garantir que nenhum pedacinho da verdade antiga sobreviva. E isso é um lembrete bem assustador, né? De como o nosso passado pode ser uma coisa frágil, uma construção. Mas todo esse trabalho, essa loucura toda, levanta uma pergunta óbvia e muito profunda. Por quê? Por que fazer tudo isso? A resposta está num lugar secreto, num livro proibido chamado A Teoria e Prática do Coletivismo Oligárquico. E aqui a gente chega num ponto fundamental. O que esse livro revela é uma mudança radical no propósito da guerra. A guerra deixa de ser o que a gente conhece, com começo, meio e fim, com um vencedor e um perdedor. Não. Agora, a guerra não é mais sobre vencer, é sobre continuar, para sempre. O livro explica a lógica por trás disso, uma lógica econômica bem perversa. A guerra vira um jeito de manter a indústria funcionando, as fábricas produzindo, mas sem nunca deixar a população ficar confortável, rica ou, principalmente, bem informada. A produção inteira é voltada para a destruição e não para o bem-estar das pessoas. Ou seja, o estado de crise permanente de guerra não é um problema no sistema. É o sistema. É a condição principal para ele funcionar. Porque a escassez, o medo constante, tudo isso faz com que o poder absoluto do partido pareça não só aceitável, mas até desejável. Afinal, uma população que está sempre com medo não vai questionar quem promete protegê-la, né? Ok, então o livro continua e explica como essa crise sem fim é a ferramenta perfeita para manter uma estrutura social bem específica e muito, muito rígida. E essa estrutura é uma pirâmide bem clara. Lá no topo, uma elite minúscula, o partido interno, que são o cérebro de tudo. Logo abaixo, uma burocracia um pouco maior, o partido externo, que são as mãos, quem executa as ordens. E lá na base, a imensa maioria, os proletas, mantidos na ignorância, com a única função de trabalhar e não pensar muito. O mais impressionante é que cada grupo tem seu papel bem definido e o sistema é todo desenhado para impedir que eles se misturem, se unam ou que alguém suba de classe. A estagnação social, a falta de mudança, não é um acidente, é o objetivo.
Beleza, já entendemos a parte física, a estrutura. Mas agora vem a pergunta final, talvez a mais importante. Como essa realidade completamente maluca é imposta não só no mundo lá fora, mas dentro da cabeça das pessoas, especialmente dos membros do partido? A primeira camada de proteção mental é algo chamado crime-interrupção. É como um instinto que é treinado na pessoa. Sempre que um pensamento perigoso, uma dúvida, começa a aparecer, a mente simplesmente para no meio do caminho. É tipo um disjuntor que desarma sozinho, uma estupidez protetora, de propósito. O próximo passo é ainda mais profundo, é o negro-branco. É a capacidade não só de dizer que preto é branco porque o partido mandou, mas de acreditar de verdade que preto é branco. E mais do que isso, esquecer que um dia você já pensou o contrário. É uma rendição total da sua própria percepção da realidade. E no coração de tudo isso, a gente encontra o duplo pensamento. É a habilidade suprema, a ginástica mental necessária para viver num mundo onde a verdade e o passado mudam o tempo todo. É o poder de ter duas ideias contraditórias na cabeça ao mesmo tempo e aceitar as duas. É basicamente a lógica da loucura. E aquelas frases famosas do partido, elas não são só slogans, são exercícios diários de duplo pensamento. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Essas contradições não são um erro, elas são a base do poder absoluto. Porque no momento em que as palavras perdem o seu significado real, qualquer coisa pode virar verdade. Mas, mesmo no meio de toda essa loucura, o livro dá para o Winston um momento de clareza, uma faísca de esperança, a crença de que existe uma verdade objetiva, uma realidade, mesmo que ele seja a última pessoa no mundo a acreditar nela. É um pequeno e silencioso ato de rebelião. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Uma pergunta que fica martelando na cabeça. Se o estado mental dominante precisa ser essa insanidade controlada, como é que alguém consegue se agarrar ao que é real? Uma questão que, com certeza, vai muito além das páginas desse livro e continua ecoando até hoje.